Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7, a oração na prática. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção e buscando a maior bênção que é o Espírito Santo na nossa vida. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Orienta-nos no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A oração na prática. O verso áureo. Confiem nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Como é bom falar com Deus. Como é bom abrir o coração e ter alguém para conversar livremente, amigavelmente. Queridos, Deus, o nosso Pai, nós como filhos e filhas de Deus, confiando neste Pai que já provou que nos ama, como é a sua vida de oração? Como é que você se relaciona com esse Deus e Pai que está nos céus? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldades? Com quanto fervor você ora? Com quanta expectativa você ora? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também existem agradecimentos, louvor e adoração? Você ora pela manhã? Você ora pela noite? Você ora de madrugada quando levanta? Você ora na hora das refeições? Você sente a presença de Deus na sua vida? A oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, a videira verdadeira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira verdadeira. Separados da videira, não temos forças. Meu querido irmão, esta é a bênção de perseverar na oração. Deus nos ouve sempre e nos responde em seu tempo e de modo perfeito, ainda que nem sempre da maneira como nós esperamos. Nesta semana, nós vamos estudar a respeito de homens e mulheres de oração na Bíblia e considerar maneiras práticas de fortalecer a oração na nossa vida diária. Viver em oração, avançar ajoelhados. Você pode avaliar a vida de oração olhando para os joelhos da pessoa, se ela realmente tem calos nos joelhos. Porque para fazer calos nos joelhos, você tem que passar muito tempo ajoelhado. Meu querido irmão, avançando ajoelhados. A nossa luta é obtida não em pé, mas quando nos ajoelhamos, é ali que as vitórias são alcançadas em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, Elias orando em meio à crise. Elias foi fiel a Deus em tempos muito difíceis, quando o rei Acabe provocou a ira de Deus, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis que viveram antes dele. É assim que diz em 1 Reis, capítulo 16, verso 33. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Elias ocorreram no confronto no Monte do Carmelo, 1 Reis, capítulo 18. No auge dessa história extraordinária, Acabe e o seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível na história de Israel e é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma de surpresa. Abra sua Bíblia neste momento e vamos ler então o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos ver os versos 1 até o verso 18. Aqui diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã
a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Nesta oração de Elias, no verso 4, Elias disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais." Elias desistiu de viver. Será que já aconteceu com você? Também sentir como Elias sentiu? Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E o verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: "Levante-se e coma." Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: "Levante-se e coma, porque a viagem será longa." E então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então lhe foi dito: "Saia daqui e fique diante do Senhor no monte." Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isto, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou." Meu querido irmão, para Deus não é simples adorar Baal. Hoje o mundo adora Baal, é o Deus Sol. Quando a lei dominical for aprovada, o mundo inteiro estará adorando Baal, o Deus Sol. Mesmo aqueles que se chamam cristãos, protestantes, evangélicos, católicos, todos estarão adorando Baal ao guardarem o domingo como dia sagrado, obedecendo à lei dominical. O mundo todo se prostrará diante de Baal, obedecendo um decreto romano, obedecendo uma lei papal. Meu querido irmão, a história vai se repetir. Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional de Elias, o estado mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus no Monte Carmelo, ele permitiu que, um momento de exaustão, o medo da morte abafasse a sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e ao desespero, Deus se dirigiu ao seu servo com ternura, com cuidado, fornecendo para ele alimento e água, de tal modo que pôde caminhar durante 40 dias e 40 noites. 1 Reis, capítulo 19, verso 8.
E quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Meu querido irmão, mesmo quando Elias pediu para morrer, Deus não se afastou dele. Elias era o servo do Senhor. Ele esteve no auge do sucesso, da vitória, foi usado por Deus, mas depois ele teve medo. Ele teve medo pela sua própria vida, ele fugiu de Jezabel. Deus entendeu a situação de Elias. Deus é misericordioso com você e comigo, meu irmão. Nós também falhamos como Elias falhou, mas Deus tinha uma missão na vida de Elias e disse: Elias, saia de dentro dessa caverna, eu tenho mais trabalhos para você. A missão não acabou. Deus tem uma missão na minha vida, na sua vida, meu irmão. Não é quando nos aposentamos que termina a missão. Mesmo aposentados, Deus continua tendo uma missão, porque o coração está batendo, você está respirando, então a missão de Deus continua. Por isso Deus disse para Elias: o que você está fazendo dentro desta caverna? Tem tanta coisa para ser feita, saia daí. Deus se revelou a Elias no silêncio, não no barulho, não no fogo, não no terremoto, não na tempestade. Deus se revelou como uma voz mansa, delicada, um sussurro manso. Deus falou com Elias. Às vezes, meu querido irmão, na nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Porém, em outras ocasiões, nós vacilamos como Elias, cedemos à tentação, achamos difícil seguir a Deus com fé inabalável, procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, mas sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como há muitas coisas na criação que não compreendemos, não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também não vamos entender, estão além do nosso entendimento. Assim como Elias, depois de um momento de sucesso e de vitória no Monte Carmelo, ele teve medo e ele fugiu, temeu pela vida, mas Deus entendeu, Deus sustentou Elias e Deus se revelou a ele. Meu querido irmão, Deus quer se revelar a você. Deus, nosso Pai bondoso, sabe exatamente o que nós precisamos e a hora que precisamos. Como podemos nos aquietar? Como é que podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? A história de Elias está aí para fortalecer a sua fé, meu irmão. Deus está chamando você, meu querido irmão, para ser um Elias moderno. Onde estão os Elias modernos, que prepararão um povo para a volta de Jesus? Meu querido irmão, que você e eu sejamos Elias modernos. Aleluia! Na parte de segunda-feira, quando as orações parecem não ser respondidas. Talvez você esteja orando por algum tempo, quem sabe esteja orando há anos e parece que Deus não ouve as suas preces. A Bíblia nos diz assim: peçam e lhes será dado, Mateus 7,7. E também, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, 1 João 5,14. Como você compreende essas promessas? Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. Isto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 10 a 17. Foi inspirada nessa experiência de Ana que minha mãe, Zulmira, também me dedicou a Deus e me deu o nome de Samuel. A princípio, parecia que Deus não responderia à oração de Ana, mas ela perseverou e Deus atendeu em seu tempo perfeito e segundo a vontade de Deus. Às vezes, a espera aprofunda nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais em Deus. O Salmo 62, verso 8 diz: confia nele em todo o tempo, ó povo,
derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata? Cremos que no tempo e no modo perfeito Deus responderá? Às vezes, nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira como esperamos. Que orientações a Bíblia nos dá para confiarmos em Deus, mesmo que as nossas orações não estejam sendo respondidas do jeito que queremos e no momento em que esperamos? Vamos ler então. O primeiro ponto a ser destacado: busquemos a vontade de Deus, não a nossa vontade. Busque a vontade de Deus. Mateus 6:10. Na oração, você procura descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A oração não faz com que Deus seja um servo seu, fazendo a tua vontade, mas na oração você descobre a vontade de Deus. O segundo ponto: considere suas motivações. Por que você está orando? Quais são os motivos que estão induzindo você à oração, a pedir isso, a pedir aquilo? Quais são as suas motivações? Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo se existe algum pecado acariciado. Se você tiver algum pecado acariciado no coração, Deus não ouvirá a sua oração, porque os nossos pecados fecham os ouvidos de Deus para que Ele não nos ouça. Isso está em Isaías capítulo 59. Meu querido irmão, Deus quer que nós abramos mão dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, rompendo com eles. Em quarto lugar, permaneça em Deus e em sua palavra. João capítulo 15, verso 7. Assim como o ramo que permanece na videira produz frutos, você, como o ramo da videira, permaneça em Cristo Jesus. Ore com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Examine o seu coração, se ele está humilde ou se é um coração orgulhoso, porque aquele que é orgulhoso não vai receber nada de Deus. Examine-se a si mesmo, persevere, ore sem cessar, perseverança na oração, não desista. Mesmo quando você não tem vontade de orar, é o momento de orar. Também perdoe os outros, porque Jesus diz na oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Queridos, se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Perdoe, não somente aqueles que já pediram perdão para você, mas perdoe aqueles que não pediram perdão e não vão pedir perdão. Mas você pode orar dizendo: Senhor, eu perdoo esta pessoa, mesmo que ela não tenha vindo até mim e pedido perdão, mas eu o perdoo, eu libero o perdão. Lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor para você. Deus conhece todas as coisas. Às vezes, sua resposta, a resposta divina, como ele disse a Paulo, não é no mesmo momento. Às vezes, a resposta divina é, como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12, verso 9. Queridos, um fator determinante na forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? Desinteressado ou um pai atento que está com os olhos sobre você, com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração? Nesses momentos, busque na Bíblia evidências de seu amor. Nesses momentos em que você é tentado a duvidar, busque na Bíblia evidências de que Deus o ama. Deus cuida de você. Ore para que a sua visão distorcida sobre Deus se torne mais clara. Quando as orações parecem não ser respondidas, estão sendo respondidas da forma como Deus quer, na hora em que Deus deseja. Descubra a vontade de Deus
através da oração. Ore sem cessar. Aleluia! Na parte de terça-feira, Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensinou a orar pelo exemplo, porque ele viveu uma vida de oração. Nunca ninguém jamais orou tanto quanto Jesus. Na época de Jesus eram muito valorizadas as orações longas, cuidadosamente orações elaboradas com palavras bonitas, com encenação, com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas e muitas vezes orações em pé na presença das pessoas para serem impressionadas. Jesus criticou esse tipo de oração, apontando isto como sendo exibição de falsa piedade. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial da vida de Jesus. Ao observar Jesus, perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11 e o verso 1. Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade, na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Observe aqui os elementos da oração ensinada por Jesus em Lucas capítulo 11, versos 2 a 4 e Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Ali está a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus. Jesus iniciou assim a oração modelo. Reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Já de início na oração, você reconhece que Deus é o Pai e você é filho de Deus, filha de Deus. Por isso começamos dizendo: Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. O que é isso? Reverência, respeito diante da santidade de Deus. Se os anjos se curvam diante de Deus o tempo todo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Muito mais você e eu, pecadores como nós somos, deveremos ter reverência e respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Anseio pela volta de Jesus, clamar pela volta de Jesus. Quantas vezes no dia você diz: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, apressa-te, Jesus, abrevia o tempo, vem buscar o teu povo, venha o teu reino. Nosso sonho é ir para o céu e viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus. Anseio pela volta de Jesus e pela habitação do Espírito Santo até que isso aconteça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, nos meus planos, na minha família. Entregue a oração para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, confiando que Ele sabe o que é melhor. Em vez de apenas pedir o que queremos, vamos dizer: seja feita a tua vontade, meu Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedido pelo sustento diário. Assim como Deus dava o maná para cada dia, Deus não dava maná para 2, 3 dias, mas para cada dia. Por isso a oração que Jesus nos ensinou está dizendo: o pão nosso de cada dia. Nós queremos viver um dia de cada vez. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. E o ontem? O ontem já passou. Deus quer que você viva o dia que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Deus fará provisão para o dia de hoje. O pão nosso de hoje, Deus nos dará. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A disposição de perdoar os nossos ofensores, o arrependimento, a busca pelo perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. Não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos deixes ser vencidos por Satanás. O que Jesus nos ensina
é a vitória sobre Satanás. Vitória sobre o pecado é vitória sobre Satanás. Isto está disponível a você, meu irmão. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nós admitimos que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos pertence a Deus. A glória e o louvor somente devem ser dadas a Deus. Por que não orar mais? Buscar Deus cada manhã, falando com aquele que nos ama mais do que qualquer outro ser. Deus nos ama mais do que qualquer outro ser. Por que não ter comunhão diária com Ele? De manhã, durante o dia, à noite. O que está impedindo você, meu querido irmão, de fazer o que sabe que deve fazer? Oração é a vida do cristão, é o respirar da nossa alma. Agora, ore e convide Jesus Cristo para viver em você. Jesus está pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Abra a porta. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, dos seus negócios, da sua família. E viva o dia todo o tempo todo, conversando com Ele. Se não puder se ajoelhar, ore assentado. Se não puder orar assentado, ore deitado. Ou ore caminhando pelas ruas. Mas ore todo o tempo todo. A graça de meu Jesus será derramada sobre você. Aleluia! Na parte de quarta-feira, louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Tudo isso precisa existir na oração. Louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, 5 a 15, podemos seguir esse modelo. Você não precisa decorar a oração que Jesus ensinou e ficar repetindo esta oração, mas você toma esta oração como modelo e você faz as suas orações. Você vai usar a sua linguagem. Esse modelo simples é somente um exemplo que Jesus nos deu. Nós deveremos orar a sós, e esta é a principal oração, quando nós temos momentos a sós com Deus, mas deveremos orar em família e deveremos orar também com a igreja. Lembrando que a oração é conversar com Deus como se conversa com um amigo. Com um amigo você abre o coração e se tiver que chorar, você chora. Se você estiver alegre, você ri. Se você quer reclamar, você reclama. Com um amigo você é aberto, é transparente. Assim você e eu precisamos ser com Deus. Ele é o nosso amigo. Muitas vezes as nossas orações se reduzem a pedir, mas nós precisamos incluir na oração louvor, adoração, confissão, intercessão, ações de graças. Leia a oração de Daniel. Em Daniel, capítulo 9. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 9, vamos ler o verso 4 até o verso 19. Aqui diz: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Está exaltando Deus como aquele que é fiel, aquele que cumpre a bênção. Verso 5, nós temos pecado e cometido iniquidades. Do povo pecou. Daniel era um servo fiel. Logicamente, todos nós somos pecadores, mas Daniel confessou os pecados do povo como sendo seus pecados. Por isso ele diz, nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes. Não foi Daniel que procedeu mal e foi rebelde, mas ele se incluiu, assim como Moisés também se incluiu na oração que fez a Deus, intercedendo pelo povo. E aqui diz mais, afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste,
por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Daniel chama o Deus da misericórdia, a quem pertence a misericórdia e a quem pertence o perdão. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. E agora o verso 14, o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Daniel reconhece a justiça de Deus. Verso 15, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. E agora o verso 17, e agora, ó nosso Deus, ouve a nossa oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Daniel está dizendo, não confiamos em nós mesmos, Pai amado, nós confiamos nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que linda oração de Daniel, meu querido irmão. Pense em como incluir esses elementos nas suas orações. Louvor, porque Daniel louvou a Deus. Louvor é adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Ao lermos o Salmo 100, um belíssimo cântico de louvor a Deus, nós vemos ali um salmo de louvor. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve a Deus por ser o seu Redentor, por ser o seu Salvador, por ser o seu Consolador, por ser o seu médico, por ser o bom pastor, o Alfa e o Ômega, a rocha e tantos outros nomes. Fortaleza bem segura, esconderijo nosso. Queridos, aqui temos na oração de Daniel também a confissão do pecado. Quando falamos com Deus e permanecemos nele, naturalmente renunciamos ao que nos prende e nos separa de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais percebemos nossa indignidade e pecaminosidade. Isso nos leva a suplicar que Ele remova nossos pecados e molde o nosso caráter segundo a sua semelhança. E se desejamos ser perdoados, precisamos estar prontos para perdoar os outros. Confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tiago, capítulo 5, verso 16. Na oração de Daniel também encontramos aqui o pedido. Pedir coisas, pedir bênçãos, pedir perdão. Quais desafios você enfrenta na família, entre amigos, na saúde, nas finanças, no trabalho, nos estudos? Onde especificamente você precisa que a mão de Deus o conduza? Quem precisa do seu apoio? E como você pode oferecer o apoio da melhor forma? Ore por esses casos, por essas pessoas, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Na oração de Daniel também existe ação de graças. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 6,
Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Aqui diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pedidos, confissões e ações de graça. É assim que diz Filipenses 4:6. Talvez venha à mente grandes bênçãos, mas e quanto às pequenas bênçãos de cada dia que costumamos esquecer? Parece que valorizamos somente as grandes? Recebemos continuamente as misericórdias de Deus e, no entanto, tão pouco agradecemos. Lembre-se, Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração que sabe agradecer. Deixe que Deus more no seu coração agradecido. Por quais bênçãos você precisa louvar a Deus? O que você precisa confessar a Deus? Qual é o pecado acariciado, consciente, que você se apegou a ele e resiste em deixar, em romper com ele? Quais pecados? Só você e Deus sabem. O que deseja pedir a Deus? Peça com fé. O que você gostaria de agradecer a Deus? Agradeça. Quando você agradece, estará se preparando para receber mais bênçãos. Por que não fazer isso hoje e agora? Seja um homem e uma mulher de oração. Louve, confesse, peça, dê ação de graças e adore o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na parte de quinta-feira, outras perguntas sobre a oração. Se Deus sabe tudo, então por que eu preciso falar na oração, se Deus já sabe? Deus já sabe antes de você falar na oração. Mas se você não falar na oração, Ele não vai atender. Porque quando você fala na oração aquilo que você está precisando, você está sendo humilde. E você está se preparando para receber a bênção. No livro Caminho a Cristo, página 59, Deus escreveu assim: não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Quando você pede em oração, você está sendo preparado pelo Espírito Santo para receber a bênção. A oração não faz Deus descer até você, mas eleva você até Deus. Deus conhece nossos anseios e necessidades e lê as intenções do coração. Ainda assim, Deus espera que você peça humildemente, mesmo que Ele já saiba, mas eu tenho que pedir. É o orgulho do coração não querer pedir. É o orgulho do coração quando alguém diz assim: Deus já sabe o que eu preciso, eu não preciso falar. Isso é o orgulho. Onde está a humildade? Ajoelhe-se aos pés de Deus e conte para Ele as suas necessidades, como se Ele não soubesse. Conte para Ele. Ele se agrada disso. Por que orar quando tudo vai bem? Para que você tenha forças para viver fiel a Deus quando tudo vai mal. Orar quando tudo vai bem nos prepara, nos fortalece para vivermos com Deus quando tudo estiver indo mal. Qual é o papel da fé na oração? É muito importante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. A oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas juntas, nunca podem se separar. Na oração de fé há uma ciência divina. É uma ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Cristo diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Se você ora, se você pede, mas não crê, não exerce a fé, não receberá. Deus, deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade nossa. Devemos pedir coisas que Ele prometeu, não coisas que Ele não prometeu. E o que nós recebemos de Deus deverá ser usado para fazer a vontade dele, o trabalho dele. Satisfeitas as condições, a promessa é certa.
Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção, porque Deus prometeu que dará a bênção. Queridos, bom mesmo é agradecer antes de receber. Antes de sentir a cura, já pode agradecer pela cura. Com quem devo orar? É bom orar com a família, é bom orar com a esposa. A Leila e eu temos o hábito de orar antes de deitar juntos e orarmos juntos novamente quando levantamos de manhã. Então nós fazemos 2 orações diariamente juntos. E aí temos nossas orações particulares. Devemos principalmente orar em particular, pois a oração e o estudo da Bíblia são a força vital da nossa relação com o Pai. Devemos orar em família ou em pequenos grupos, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, Deus estará ali. E devemos orar também com a igreja. As 3 formas são importantes. Como devo ouvir? Oração é mais do que falar com Deus. A oração também é saber ouvir o que Deus tem para nos falar. Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, é Deus que está falando com você. Mas evite esvaziar a mente. Essa história de oração centrante, essa oração de meditação transcendental, esvaziar a mente, isso não é de Deus. Oração é falar com Deus. Deus ouve a sua voz quando você está orando. E quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Deus o abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você, homem de Deus, mulher de Deus, sejam conhecidos como homem de oração, mulher de oração. Se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais da sua presença conosco. Qual é o segredinho? Pensar e falar mais em Jesus e menos em nós mesmos. Se nos voltarmos para Deus, tal como somos, convencidos de nosso desamparo e nossa dependência, se com humildade e confiante fé levarmos nossas necessidades até Deus, aquele cujo conhecimento é infinito, que tudo vê em sua criação e que tudo governa por sua vontade e palavra, então Deus atenderá ao nosso clamor e fará com que a sua luz brilhe em nosso coração. Nas asas do louvor, pense um pouco, nas asas do louvor, você tem que incluir o louvor na sua oração. Nas asas do louvor, o coração pode se elevar para mais perto do céu. Deus é adorado com cânticos e músicas nas cortes celestiais. E aqui na terra também, Deus quer ser adorado com músicas e cânticos celestiais. Ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. Cheguemos, pois, com reverente alegria perante o nosso Criador, com ações de graças e som de música. É isso que está no livro Caminho a Cristo, página 66. Pedido, confissão, louvor, adoração, ações de graças, sons de música, de louvor a Deus, cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir muito em breve. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, ensina-nos a dependência total do nosso Deus e Pai. Ensina-nos, Pai querido, a dependência ao realizar compras, ou viagens, ou decisões quaisquer que sejam, que aprendamos a confiar no Senhor, que oremos em todas as circunstâncias. Pai querido, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.